Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje vai ser de história. Nós vamos continuar o assunto que estamos aprendendo sobre os primeiros nativos, né, da nossa terra, conhecida hoje como Brasil. Nossa trilha pedagógica será na página 285 a 287. Eu já te convido a pegar o seu livro Eu Gosto, fazer uma boa leitura do texto e acompanhar essa explicação. Vou sair um pouquinho da tua tela para que você possa acompanhar melhor. Então, vamos já relembrar, né? Os descendentes dos povos nativos hoje. Os portugueses chegaram no Brasil há 1500 anos atrás. Aqui já havia um povo, que eram os indígenas, que eles chamaram assim porque achavam que tinham chegado na Índia. Essas pessoas eram os indígenas e eles sofreram uma grande redução. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, né, a princípio houve um convívio, né, mas logo em seguida eles foram afetados por muitas doenças como febre amarela e outras, e eles não estavam preparados para receber essas outras pessoas e nem se proteger dessas doenças. Por esse motivo, muitas tribos desapareceram. Mas além disso, além de ter doença, eles também foram atacados, né? E foram escravizados, o que fez com que eles se refugiassem para as matas. Ainda hoje existem tribos tradicionais que vivem de caça, de pesca e do cultivo da roça. Eles praticam também a divisão de tarefa entre homens e mulheres. Homens continuam pescando e caçando, não são todas as tribos, mas as que são tradicionais praticam essas atividades, né? E as mulheres cultivam, né? São as agricultoras daquele lugar. Eles costumam fazer plantações de milho, mandioca, cará, batata doce, entre outros. Também, né, os grupos indígenas podem se diferenciar pelo nível de contato com a civilização branca. Eles podem ser considerados como isolados, contatos raros e acidentais, né? E os integrados, que falam a língua portuguesa ou trabalham nas cidades e têm contato intermitente, contato permanente com os brancos, ou seja, muitas tribos deixaram seus costumes e vivem esse contato intermitente, né? Vão para a cidade, estudam, trabalham, vivem com esse contato com o povo branco, que foi o povo que lhe escravizou, né? Então vamos lá. Os descendentes dos povos nativos, né? Como eu já falei anteriormente, com a chegada dos europeus, que eram os portugueses e outros grupos, no território que hoje a gente conhece como Brasil, né? Eles foram chamados de indígena. Eles sofreram reduções porque os que chegavam, que eram os portugueses, traziam doenças, né? Que eram totalmente desconhecidas por esses nativos e como gripe, sarampo, né? Também se apropriavam, os europeus se apropriavam das terras deles, atacavam e escravizavam os grupos, e os grupos que resistiam, que não queriam, eram mortos, né? Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais continuam ainda a praticar os seus costumes, como eu já falei anteriormente, que é de caçar, de pescar, de cultivar roça para a sua subsistência. Essa palavra subsistência, ou seja, eles plantam, eles caçam, eles pescam para manter a sua família. É como se fosse o trabalho deles esse tipo de atividade, né? Ainda hoje, nessas tribos tradicionais, é comum a divisão de tarefa entre homens e mulheres, né? Os homens caçam e pescam para obter alimento, enquanto as mulheres cuidam da roça, onde plantam milho, mandioca, cará. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferença entre as moradias, ou seja, não existe uma oca, né, maior ou menor, não existe uma casa maior ou menor, todos vivem junto ali, todos têm o seu valor, né? Continuando também, na próxima página do seu livro, a gente vai ver que fala, né, desse contato com a sociedade, né, que há mais ou menos 40 anos atrás vem crescendo, né, a população indígena pela valorização dos seus costumes
né, pelos seus hábitos, mas aí vocês estão vendo que eles vão à escola, né, antes da pandemia, é claro, eles iam à escola, eles tinham as suas atividades, mas tudo isso dentro de sua aldeia. Mas existem grupos que se afastaram desses costumes e que vão à escola em tempo normal. O encontro, né, dos europeus com os povos indígenas. Quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil, né, eles se depararam com um povo totalmente diferente, um povo pacífico. O que significa essa palavra pacífico? Era um povo de paz, um povo que não queria guerra, apesar de se vestir, usar lança, usar flecha. Eles não usavam esse instrumento para atacar ninguém, mas sim para se defender de animais e até de tribos vizinhas. Porém, eles se assustaram com aquele comportamento, com aqueles trajes, né, que eles vestiam. Mas conseguiram ter um relacionamento amigável no começo, né? E por quê? Porque os europeus, eles negociavam, né? Pau-brasil, em troca do pau-brasil, eles traziam para os índios machados e adornos como brincos, espelhos, utensílios de metais. Como os índios não conheciam aquilo, achavam aquilo importante, então faziam essa troca de mercadoria, né? Os indígenas derrubavam as árvores e levavam para a praia, armazenando em feitorias. O que eram feitorias? Eram as construções erguidas com o fim de guardar madeira para embarcar nas caravelas para eles levarem para Portugal, né? Em algumas ocasiões, né, os europeus aproveitavam, porque como eram tribos, porque os indígenas não eram um povo só, existiam várias tribos, era como cidades, né, e essas tribos tinham suas diferenças. E aí os europeus, se aproveitando dessa situação, de que eles tinham dessa rivalidade, né, quando queriam atacar a tribo vizinha, se associavam com a tribo indígena daquele local para atacar. Como foi o caso que está falando aqui, né, no livro, que quando eles queriam fundar uma colônia, né, na região que hoje é conhecida como Rio de Janeiro, eles tiveram apoio de uma tribo que existe até hoje, que é a tribo Tupinambá, que eram inimigos dos tupiniquins, que foram apoiados pelos portugueses. Então, essa rivalidade existia, né, e eles faziam com que eles ficassem nessa guerra, né? Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalho de suas fazendas, como a cana, por exemplo, de açúcar, né, os indígenas foram escravizados por esses europeus, né? Mas aí eles conseguiam, como eles conheciam muito bem a terra, eles migraram, saíram da área de litoral, porque eles viviam mais próximo das praias, a área de litoral é a área de praia, e migraram para as montanhas, para as matas. É por isso que até hoje a gente pouco vê indígena assim no meio da cidade, eles vivem mais no interior do Brasil, por conta desse início lá em 1500, quando os europeus queriam escravizados, certo? Aí tá a atividade de vocês vão ler novamente, né, o texto se necessário e responder o quesito 1, 2 e 3, também o 4, né? No quesito 1 ele pede para que, de acordo com o estudo, né, dos primeiros habitantes de nosso continente, pode ser feito com base em quais fontes históricas, o que existia dos índios registrado, que para a gente poder dizer que esse povo já existia, tá? Aí algumas perguntas. Os primeiros habitantes do continente americano chegaram aqui há 500 anos, mais de 20 mil anos, há 1000 anos. Entre os povos nativos, como as histórias e as informações importantes eram passadas de geração em geração, o que é que os indígenas faziam para perpetuar, né, a sua existência? E agora você vai fazer um desenho no espaço a seguir, mostrando como viviam os primeiros habitantes da Terra, que hoje se chama Brasil. Ok, meus amores? Beijo para vocês e até a próxima.